Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui vou contar a história desse Fox aqui para vocês, um Fox 2014, 2015. Lá no odômetro ele está com 55 mil quilômetros e eu vou contar a história dele, que daqui um pouco tu tá passando pela mesma situação que esse cliente aqui. Ele já estava com a falha no carro já fazia 2 meses, já havia passado por vários e foi feito várias coisas. Conversando com ele, a falha acontecia como? Andando com ele. Às vezes de manhã não dava partida, não acontecia nada. Começava a andar com o carro, acendia a luz de injeção, acendia a luz do EPC e o carro começava a falhar. E aí então começaram a troca isso, troca aquilo, troca isso, troca aquilo. Então foi feito várias coisas que eu vou mostrar para vocês, o que foi feito no carro, mas o intuito é mostrar para vocês como em qualquer profissão, o estudo, o conhecimento, ele é necessário na área, seja qual área for, seja a profissão que for, a minha, a de vocês, a profissão que for. E a falta disso faz com que o cliente tenha gastos aí desnecessários. Nesse caso aqui, ó, foi feito, trocaram bobina, trocaram vela, trocaram cabo, aí trocaram um bico. Eu vou explicar melhor, mas assim, ó, trocaram o bico e por último fizeram o cabeçote. Fizeram o cabeçote e mesmo assim o carro continuou falhando. Tá? A falha continuava. Aí o cliente acabou desistindo dali e por indicação veio até nós. Tá? Então assim, ó, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Tá? Hoje o carro está pronto. Está pronto, não acende mais luz de injeção, nada. Então, como é que começaram? Pode ver aqui, ó, a colinha aqui, ó, branquinha, ó, novinha, porque andaram mexendo no cabeçote. Então, assim, ó, trocaram primeiro cabo de vela, tá? Já começou aí, ó, trocaram o cabo e botaram um cabo aqui de péssima qualidade. Ó, aqui está um injetor, trocaram o injetor, esse injetor nem marca tem, tá? Mas vamos lá, vamos explicar melhor o que supostamente aconteceu. Então, o que eu acredito, o que aconteceu? Esse carro começou com uma falha referente à ignição, trocaram vela e trocaram o cabo, supostamente não resolveu. Aí trocaram o injetor. Aí no trocar o injetor, colocaram outro problema, porque esse injetor aí está com problema. Os injetores do carro, ele injeta assim, ó, o ângulo de injeção é assim, ó, imagina um jato, certo? E esse injetor aí, ele injeta só fosse um jato só, ele não é pulverizado. Então esse injetor colocou um problema no carro. Então tinha um problema, trocaram o injetor achando que era um problema de injetor, então colocaram mais um problema. Aí quando botaram a bobina nova, não resolveu. Então, opa, não é bobina. Aí, nisso daí, fizeram o cabeçote. Só que aí, a minha teoria vendo tudo isso, ó. Porque o que a gente fez aqui, ó? A gente trocou o cabo, vela a gente não trocou. A gente trocou o cabo, tá? A gente trocou o cabo de vela, botamos o cabo de vela novo aí, NGK. Colocamos a bobina, que a bobina tinha problema. Aí sim, a gente teve que colocar um injetor. A gente teve que colocar um injetor novo, colocamos um Bosch original para resolver o problema do injetor, porque o injetor foi um problema colocado, mas o defeito mesmo do carro eu acredito ser bobina, porque assim, ó, provavelmente começou uma falha referente ao sistema de ignição, aí colocaram cabo e vela novo, a falha continuou, supostamente por causa que tinha um problema na bobina. Como a falha continuava e a falha era no quarto cilindro, foram lá e trocaram o injetor do quarto cilindro. Então, colocaram um problema. Então tinha eu acredito que tinha uma falha na bobina no quarto cilindro e justamente trocaram o injetor do quarto cilindro, onde que podia ter feito uma inversão, tirado esse injetor, colocado ele no cilindro número 2, o 2 aqui, para ver se persistia, se era o problema no injetor. Então tinha 2 defeitos em um cilindro só. Aí quando colocaram uma bobina nova, o defeito continuou, então
presumiram que não, o defeito não é bobina. Aqui então entrou um jogo de cabo, entrou a bobina para resolver a falha e o injetor, né? Porque depois que eu troquei a bobina, ele melhorou bastante, mas lá no contador ele ficou dando umas contagens em marcha lenta, contagem de falha do cilindro número 4. Tirei o injetor, ali aí eu vi que o injetor tinha trocado o injetor, colocado uma marca aí, um paralelo aí ruim, e coloquei o injetor aqui, resolveu o problema, tá? Então o carro não tem mais falha e tá tudo zerado. Então foi aqui a bobina, cabo de vela, bobina, botar uma bobina Bosch original, os reparos dos injetor e o bico injetor. Aí trocamos o filtro também. E dentro dessas peças que foram trocadas, lembra que eu falei do cabeçote? Ainda o cabeçote foi tirado. E assim, ó, e não é falar mal, nada disso. Mas assim, e não é nem por mal, a oficina não quer lesar o cliente, quer resolver o problema. Mas a falta de conhecimento da estratégia de funcionamento do carro, acabaram tirando o cabeçote e lesando o cliente. E o cliente gastou com o cabeçote ainda. Além do cabo de vela, do bico, ainda por cima o cabeçote. E uma reforma de cabeçote, para quem não sabe, assim, ó, um serviço padrão, dependendo do estado que tá, dependendo como tá, para te gastar 3 mil não precisa muito. Começa a olhar a coreia, isso que vai, não precisa muito. E aí foi feito o cabeçote, que não era o problema. Era uma estratégia de funcionamento. Por não conhecer a estratégia, pela falta do conhecimento, acabaram, infelizmente, lesando o cliente. Porque como é que funciona a estratégia? Nesses carros aqui, ó, acima de 2010, eles têm uma estratégia de que quando ele registra uma falha no carro, o módulo, ele vê uma falha no segundo cilindro, ou aqui, vamos falar aqui, ó, aqui era no quarto cilindro. Como tinha uma falha de ignição no quarto cilindro, o que acontece? O módulo pensa, eu não vou ficar injetando combustível para gerar poluição, danificar o catalisador. Então, como ele percebe a falha no cilindro tal, que no caso aqui era o quarto, ele vai lá e corta o injetor, para não injetar combustível. E aí provavelmente foram lá com uma canetinha, alguma coisa, viram que não tinha pulso no bico, talvez deduziram que era o bico. Mas é uma estratégia de funcionamento. O módulo desliga o bico porque ele vê que aquele cilindro não está queimando. Então, para não gerar poluição, não danificar o catalisador, ele corta o injetor. Isso é estratégia. E por isso que quando tu tem carros que tem a função lá no scanner, eu já mostrei várias vezes isso daí, que vai fazer a troca de coreia, e lá no scanner a gente faz o reset o aprendizado do sensor de rotação, é justamente para isso, para o módulo conseguir identificar a falha de funcionamento, determinar a falha em qual cilindro que está dando. Tá? Então aqui é isso que aconteceu. A estratégia levou o mecânico a um diagnóstico errado aqui nesse carro. E justamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Para tomar cuidado. Daqui a um pouco teu carro começa a falhar, ter uma falha. É muito comum dar problema em bobina de ignição, cabo de vela nesses modelos aqui. Esse tipo de bobina que tem um módulo integrado em cima é muito comum dar defeito. Mas toma cuidado. Peçam aí para o teu mecânico fazer um diagnóstico bem feito. Se é um problema no cabeçote, que pode acontecer também, problema de cabeçote, um problema de junta, um problema de compressão, vedação de válvula, etc. Tá? Toma cuidado, que muitas vezes é a estratégia de funcionamento que leva a um gasto desnecessário. Então toma cuidado, acendeu a luz de injeção, gerou uma falha, dá uma olhada, peça para dar uma olhadinha com calma. Se for problema de cabeçote mesmo, não, tá aqui, ó, fulano, medi a compressão aqui do teu motor, olha aqui a compressão tá baixa, né, ó, tirei o injetor, coloquei na máquina, ó, ele tá com uma vazão baixa, o ângulo tá errado, beleza, show de bola, faz ali. Agora, ficar trocando sem uma coisa palpável é complicado, beleza? Então toma cuidado aí, tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.